6, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 22. Deixa eu ver também, Lucas, capítulo 22. Gostaríamos apenas 3 versículos do Lucas. Obrigada. Amém? Lucas, Êxodo, capítulo de número 6, verso número 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com o braço estendido e com juízo grande, e vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Lucas capítulo de número 22. Lucas 22. Verso de número 17. Diz assim: e tomando o cálice, Lucas 22, 17. Amém? E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Verso de número 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Segundo cálice, verso de número 48. 42. Dizendo: Pai, mesmo Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Observar que é o terceiro cálice nesse versículo. Primeiro cálice, verso 17: tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai, beba, e repartiu entre vós. Verso 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Verso de número 42, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Aleluias, Pai amado, Pai querido, aí está a tua igreja que entrou neste lugar, meu Pai, nesta noite, para se alimentar do teu corpo, para se alimentar do teu sangue, porque tua palavra diz que aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, o Senhor vai permanecer nele e ele vai permanecer em ti. O Senhor também disse que aquele que comer do teu corpo e do teu sangue beber, meu Pai, ele terá vida eterna. Meu Pai, é que está a tua igreja nesta noite, que veio fazendo uso, meu Pai, da tua palavra, porque eu acredito, meu Pai, que vão sair daquele meu lado pela tua graça e pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Nesta noite, que o Senhor venha conceder vitória à tua igreja pelo teu corpo e pelo teu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Listen. Por que eu trouxe esse texto? Porque nós estamos vivendo a semana da Páscoa, onde várias pessoas hoje celebram a Páscoa. A humanidade inteira na face da terra celebra a Páscoa. A humanidade inteira na face da terra vai para o supermercado, vai para o shopping, para comprar chocolate, porque é semana da Páscoa. E semana da Páscoa aumenta emprego, é um comércio muito grande. A Simone estava parada, contrataram a Simone por causa da Páscoa. Para quê, pastor? Para vender ovo de Páscoa, vender chocolate.
Senhor vos libertar da escravidão do Egito. A cada ano vocês vão comemorar a Páscoa. Para quê, pastor Paulo? Para se lembrar que nós éramos escravos, mas as mãos fortes do nosso Deus nos tirou da terra da servidão, nos tirou da terra da escravidão e nos deu uma terra, uma pátria nossa, onde nós pudéssemos ter liberdade para adorar e glorificar ao único Deus verdadeiro que existe na face da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta será a minha Páscoa. E toda Páscoa judaica se comemorava 2000 anos antes de Cristo. Todo ano era a mesma coisa. Por quê, pastor Mauro? Porque para eles nunca esquecer da onde Deus os tinha tirado. Simone, por favor, pega mais 4 cálices desse aqui. Toda Páscoa judaica, isso significa que é uma tradição colocada por Deus. Põe mais 4 cálices aqui, sem ser esses daí, no suco. Toda Páscoa judaica, para celebrar a Páscoa, isso é uma tradição do povo de Deus. Isso é uma tradição da história de Israel. Toda Páscoa judaica tinha 4 cálices. 4 cálices. Por quê, pastor Mauro? Nós temos aqui 3 cálices que o Senhor fez no culto de Santa Ceia, na última Páscoa, ou seja, numa quinta-feira, a véspera a qual ele ia ser condenado, aonde ele ia ser morto. Na véspera, era a semana da Páscoa, era a passagem da quinta para a sexta-feira. Jesus chama os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Jesus, ele estava acostumado em celebrar a Páscoa, porque todos os judeus celebravam esta Páscoa, e celebrando esta Páscoa, a Bíblia relata que eles proferiam as palavras de Deus entregue a Moisés, lá no capítulo 6, no verso 6 do livro de Êxodo, na semana da Páscoa. Só um pouquinho, era a semana da Páscoa, desde a época de Moisés, porque o povo jamais poderia esquecer do que Deus tinha feito. Era uma tradição de pai para filho, e chegou até Jesus de Nazaré. E chegando até Jesus de Nazaré, a Bíblia relata que se reunia no templo, em volta do templo, ou em cada família, o pai responsável, aquele que era de Deus, celebrava uma Páscoa. Como assim? Eles pegavam esse texto aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 6, verso 6, e dizia assim: olha, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Eles estavam comprados, pegavam o primeiro cálice e bebiam o primeiro cálice, porque festejavam que eles eram escravos, mas não eram mais escravos, estavam libertos como um homem poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Libertação. Pegavam esse primeiro cálice e bebiam. Aleluia, Jesus. Logo em seguida, se preparavam para o segundo cálice. Isso é Páscoa. No segundo cálice, o sacerdote bradava bem alto: porque o Senhor vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Vocês estavam lá embaixo, um peso enorme sobre vocês, mas o Senhor, o nosso Deus, ele nos tirou esse peso que estava sobre a nossa vida. E quando celebrava, era festa em Israel. Pegava esse Glória a cálice, Deus. bebia o segundo cálice. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Acabou, pastor Paulo. São 4 cálices. No terceiro cálice, era uma semana de festa. No terceiro cálice, dizia assim: eu